Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Sexta-feira, 5 de janeiro, estudo adicional. No estudo adicional, vem mostrando a questão dos 150 salmos, que eles são agrupados em 5 livros, seria os saltérios, mais ou menos a divisão do que a gente viu um pouco na segunda-feira. E também o livro dos Salmos apresenta algumas evidências de que algumas coleções já existiam, E também que a maioria dos salmos, a lição vem mostrando aqui que, embora a maioria dos salmos esteja associada à época de Davi e ao início da monarquia, a coleção ela cresceu ao longo dos séculos seguintes, como provavelmente quando os hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado as coleções menores de salmos em um livro, enquanto trabalhavam no estabelecimento dos serviços do novo templo. E o interessante também é que os escribas eles consolidaram os salmos e isso não lhes tira a inspiração divina. Como já foi dito, os salmos eles são também orações inspiradas pelo próprio Deus. Os escribas e salmistas eram servos de Deus, dirigidos por ele, E aqui a gente encontra uma semelhança entre a natureza divina-humana de Salmos com a semelhança do divino com o humano no Jesus encarnado. Ellen White, falando sobre João 1, verso 14, no livro Grande Conflito, ela diz o seguinte, que as escrituras sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam a união do divino com o humano, união semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Eis a importância do livro de Salmos, Mostrar que realmente Deus está próximo de nós e que Deus nos ama e nos instrui no caminho do bem, nos abençoa, nos livra e nos salva. Que Deus seja louvado. No próximo tema, aliás, antes disso eu recomendo àqueles que estudam a lição da Escola Sabatina que comprem a lição de professor. Ali você vai ver, por exemplo, tem algumas informações a mais, como por exemplo, nesse primeiro tema, falando algumas divisões dos salmos, como por exemplo o Salmo 1 ao 41, o conflito entre Davi e Saul, lamentos pessoais. A maioria dos salmos dessa seção menciona adversários do salmista, designados como meus inimigos. Salmos notáveis também nessa coleção inclui o Salmo 1, 2 e o Salmo 24. Aí do Salmo 42 ao 72 fala sobre o reinado de Davi, E assim vem explicando algumas coisas sobre o tema, Que na lição de aluno não tem. Então todo aquele que quiser aprender, adquira a lição de professor. E encerrando, nos Salmos encontramos variadas emoções que incluem praticamente toda a experiência humana, desde a sublime reverência até a profunda tristeza. Produzidos há mais de 25 séculos, os Salmos transcendem o tempo em que foram escritos e permanecem profundamente relevantes. Neste trimestre, aqui um conselho aos professores, incentive os alunos a orar usando esses cânticos. Essa é a aplicação para a vida. E aí vem no tema 2, ensina-nos a orar. Que Deus seja louvado e até o próximo tema, em nome de Jesus, e que amanhã você esteja no culto solene, nas horas solenes do dia sagrado, numa igreja adventista do sétimo dia, estudando, recapitulando a lição dessa semana, como ler os Salmos. Que Deus seja louvado. Amém.